Olá, eu sou Jorge Machado, este é o Autorretrato e eu vou conversar com o deputado Celino Cardoso, do PSDB. Sempre uma satisfação conversar com o senhor na TV Assembleia. Deputado, mais um mandato, aliás, 92.352 vezes, né? Eu vi na sua rede social. Seu muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar falando com todos os telespectadores da TV Assembleia, né? Realmente é um momento de alegria. Seguimos o nosso 6º mandato consecutivo, né? A gente sabe que quando você disputa uma eleição, você disputa na expectativa de que as pessoas aprovem o trabalho que você vem fazendo e reconduzam, né? E eu tive esse privilégio, né, de ser reconhecido, de ter aí novamente uma votação expressiva e ter alcançado o 6º mandato consecutivo. É um desafio que se renova? Sim, sim, porque ao mesmo tempo que você tem essa sensação de realização, de vitória, de conquista, você tem também a responsabilidade de corresponder à expectativa desses eleitores, todos. Queria agradecer a todos aqueles que nos apoiaram, né? Aqueles que votaram, né? E, logicamente, ao agradecer, a gente renova aqui um compromisso de mais 4 anos de um trabalho sério, de um trabalho permanente, estando sempre trabalhando por tudo aquilo que é justo, né? Sim. Tudo aquilo que realmente é um dever do Estado e é um direito do cidadão. Se fala numa inflação maior, em torno de 7%, economia crescendo apenas 1%, né, deputado? O 7-1 outra vez, né? O que é muito difícil. Mas como empenhar ao máximo para que as agruras do povo sejam menores, sejam facilitadas com boas ações, com boas políticas públicas? Como deputado estadual, você sabe que a Assembleia Legislativa é uma casa de leis intermediária, né? Você tem as câmaras municipais que discutem o dia a dia do cidadão e os grandes temas nacionais que são discutidos em Brasília, no Congresso Nacional. E o que sobra de competência para o deputado estadual? Sobra a legislação estadual, né? Que não define assim a macroeconomia do país, né? As grandes leis e tal, mas a gente tem procurado aqui dar todo o apoio ao governador Geraldo Alckmin no sentido de trazer o desenvolvimento para o estado de São Paulo, né? A gente tem acompanhado aí, é um estado que tem feito todo o empenho no sentido de, nesses 20 anos de governo, não ter aumentado nenhuma alíquota de impostos, né? Porque a gente sabe que o povo brasileiro, de uma maneira geral, já sofre com essas sobrecargas de impostos. O Estado de São Paulo não tem aumentado, ao longo desses 20 anos, não aumentou nenhuma alíquota de imposto, né? A gente tem lutado, apoiado todas as leis, todos os projetos no sentido de desenvolver a economia do Estado, de trazer novos investimentos, de conseguir financiamentos, porque o Estado hoje tem condições de fazer financiamentos para fazer obras importantes que venham trazer o desenvolvimento para o Estado, porque quando o governo do PSDB, há 20 anos atrás, assumiu o governo do Estado, o governo devia 2,2 orçamentos, quer dizer, 2 vezes 2 orçamentos do Estado. Hoje ele deve cerca de 1,4. Então, diminuiu-se o endividamento do Estado e isso, logicamente, abre a possibilidade, desde que o governador entenda que realmente é importante buscar algum financiamento para fazer obras de infraestrutura. Só uma página sobre a questão do endividamento que já está equalizado, que, aliás, a importância da questão do pagamento, né? São 13% das receitas correntes líquidas ali para o pagamento da dívida, que vai até 2027, se não me engano, né, deputado? Exatamente. Eu lembro que quando o nosso, então, governador Mário Covas assumiu o estado de São Paulo, ele tinha as finanças totalmente desorganizadas. Era um estado endividado, sem credibilidade. Sem capacidade de investimento. Sem nenhuma capacidade de investimento, né? E a gente tem hoje, graças a Deus, aí, um estado que está totalmente nos trilhos do desenvolvimento, né? Então, isso é muito importante. E como tocar grandes obras, eu vou lembrar uma que parece que é a menina dos olhos do seu mandato, que inclusive eu vi na rede social, a linha 6 laranja do metrô. Deputado, é uma obra de vulto, são quase 10 bilhões, 9,6 bilhões de investimentos, 15 quilômetros, 15 estações, a futura linha das universidades, é isso, deputado? Exatamente. A linha 6 do metrô, a linha laranja, que sai da estação São Joaquim,
passa pela freguesia do Ó e chega na Vila Brasilândia. É uma luta, eu diria que de mais de 20 anos. Apesar de eu ser deputado há 20 anos, outras pessoas, líderes comunitários, políticos que estiveram na região antes de eu me eleger deputado, já lutavam por essa linha. Né? Quando eu me elegi, na época do Covas, também a gente iniciou um trabalho. Então, eu, como deputado, já trabalho por essa linha há 20 anos. Né? Conseguimos assinar o contrato agora, dia 18 de maio de 2014. Né? É um contrato que tem uma duração de 6 anos. Portanto, até dia 19 de maio de 2020, nós devemos ter essa linha concluída. Se bem que existe uma projeção de, com 5 anos, aproximadamente, a gente já ter alguns parte carros da operação. Parte da operação. Né? Realmente é a menina dos olhos. Eu sempre lutei muito por essa linha e como o trabalho que a gente tem feito ao longo desses anos é um trabalho muito distrital, a gente atua muito naquela região noroeste de São Paulo, então a gente acompanha o sofrimento das pessoas lá com relação ao trânsito, né? Crescimento, mas ao transporte público. Não temos um viário apropriado para suportar tantos carros novos que chegam ao trânsito todos os dias e cada dia vai aumentando mais o sofrimento das pessoas e precisam realmente de um transporte digno, um transporte público digno para que as pessoas possam deixar os seus carros na garagem e se locomover de metrô. Ela vai passar nas cercanias, nas vizinhanças, aliás, na porta de algumas universidades como a Unip, a PUC de São Paulo, a FAAP, o Mackenzie e a FMU, sim, na Liberdade, né, deputado? Vai integrar várias escolas, vamos dizer assim, não é? Na verdade, é um pouco de coincidência isso, mas uma coincidência muito feliz, né? Quando você define o trajeto de uma linha, você faz vários trajetos para escolher um deles, né? Um dos pontos que é levado em consideração é a menor quantidade possível de desapropriações. Né? E aí nós conseguimos conciliar um trajeto que atende as universidades e com o mínimo possível de desapropriações. É importante falar que a metrópole já está instalada, ou seja, quanto menor o número de desapropriações, mais barata fica a obra. Exatamente. Até porque, no tempo, há o problema da desapropriação, a questão judicial que muitas vezes emperra a obra no Brasil hoje em dia, não é, deputado? É verdade. Mas essa obra ela tem um aspecto muito positivo, inclusive de interligar as linhas já existentes. Né? Ela vai dialogar com a linha 4 e com os trilhos da CPTM também. Exatamente, ela interliga com todas, né? Que é muito importante. Você está num ponto, de repente, se você tiver linhas de metrô paralelas, elas não funcionam. Exatamente. Você tem que ter linhas cruzando para que você possa, com um único bilhete, descer numa estação e fazer o transbordo de um trem para o outro e conseguir ir em todos os pontos da cidade. O que significa a chegada dos trilhos, que é o transporte de massa? Metrô mesmo, aquele metrô que a gente conhece que transporta aí cerca de 100 mil pessoas por sentido por hora. Verdade, nós devemos ter lá, nós temos uma projeção de 600 mil passageiros dia para essa linha do metrô. Né? Então, é uma linha que vai ter um potencial grande. E nós estamos falando de investimentos, essa linha, inclusive, o contrato dela se demorou um pouco mais para assinar, porque foi feita uma PPP, uma parceria público-privada. Que o governador Geraldo Alckmin, quando viu os estudos, a perspectiva positiva da linha, com uma grande demanda de passageiros, ele entendeu que existia interesse, como de fato houve interesse, há interesse de iniciativa privada de investir na linha, então não teria por que construir somente com recursos do Tesouro. Né? Então, aliás, é uma PPP desses 9,6 bilhões, uma parte recurso da iniciativa privada, uma parte recurso de financiamento e uma parte recurso do Tesouro. Bom, para o nosso telespectador, só uma ilustração, uma parceria público-privada que já existe no metrô de São Paulo na linha 4. Ou seja, o Estado construiu as estações e o parceiro privado trouxe o material rodante, né, deputado? Exatamente. Nesse caso, não, parece que é uma PPP. Não, é a primeira PPP completa. Completa, né? Vamos explicar um pouquinho para quem não conhece. Ou seja, é a construção, inclusive o material rodante, toda a instalação, as estações. Exatamente. E a linha. Exatamente. Isso que muda é que eles têm mais investimentos e eles que executam toda a obra, né? No caso,
quando é feito parcial, muitas vezes o governo executa a obra e eles colocam só os material veículos, rodante. o material rodante e faz a operação. Nesse caso, é uma PPP completa. Sim. No caso das apropriações também, parece que o Estado entra com o pagamento das indenizações e depois o parceiro privado remunera. Tem Não, na verdade, acordo, não vai existir remuneração do parceiro privado. Quando foi feito o primeiro edital, era nesses termos e aí nenhuma empresa se interessou. Se credenciou para... Porque todos ficaram com medo aí dessas desapropriações onerar muito e ficar inviável, né? Aí foi feito um segundo edital, onde o Estado, o parceiro, no caso as empresas concessionárias, do consórcio, do consórcio da PPP, fazem a desapropriação, mas o Estado paga. E nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que autorizou o Estado a contrair um empréstimo na Caixa Econômica Federal para fazer o pagamento dessas desapropriações. Exatamente. Deputado, a gente está falando do transporte de massa, sobre trilhos, a questão da CPTM, que também vai dialogar, a melhoria em vista para os eixos norte, vamos dizer assim, em termos de trilhos, para quem não pode esperar esses 4, 5, 6 anos aí, que é o desembolso de uma obra desse vulto, que é a linha 6 do metrô? Em termos de trilhos e investimentos lá para a região? Nós temos a linha da CPTM que atende a região norte, que seria a Grande Norte, né, que entra aqui da Lapa, entra ali pelo Piquiri, depois Pirituba, Vila Jaraguá, Clarice. Vila Clarice, exatamente. Chega a Caieiras, vai a Franco da Rocha e Francisco Morato, né? Lá nós fizemos muitos investimentos, né, na estrutura, né, da linha como um todo. Que era mais centenária a linha, né? Exatamente. É a antiga SPR, né? Era Santos Jundiaí. Exatamente. Só conseguimos inaugurar a estação de trem de Franco da Rocha. A estação de trem de Francisco Morato, infelizmente, a empresa que ganhou a licitação, que estava executando a obra, entrou num processo falimentar, não teve acordo com o Estado, está sob júdice. Sim. Enquanto não terminar esse processo, o Estado não tem como contratar uma outra empresa para concluir essa obra, né? Sim. E nós temos já uma licitação... Obras de modernização das estações, exatamente, das linhas... As linhas... A segmentação que havia em passagens de níveis, ou seja, tem viadutos sendo construídos ali também? Nós construímos um viaduto sobre a linha dos trens, onde tínhamos uma porteira ainda em Caieiras. E agora nós temos já licitado uma nova estação de trens para Caieiras, que vai custar 72 milhões, né? Moderna, com acessibilidade completa? Exatamente, com elevador, escada rolante, nas padrão de metrô mesmo, sim, né? E o governo do Estado tem encomendado muitos trens novos, que vai, inclusive, substituir os trens usados que nós temos nessa linha. Sim. Então, vai ter uma melhoria, já melhorou bastante, mas vai melhorar ainda mais. O Ferroanel ainda está em vias de projeto. Sim. O Rodoanel já é uma realidade. O trecho norte, hoje, nós temos 6 lotes separados que estão em obras a todo vapor, né, para a gente concluir. Então, o Estado hoje está fazendo simultaneamente o trecho leste e o trecho norte, né, que beneficia também a nossa região. Vai melhorar a infraestrutura viária, porque onde chega uma via como o Rodoanel, que foi construído para desafogar as marginais Tietê e Pinheiros, o tramo leste já praticamente inaugurado até Ayrton Senna, falta um trecho ainda até a Via Dutra, depois ele vai ligar até o ponto zero lá na antiga Estrada de Campinas, deputado, é isso? Vai ligar até lá. Agora, na verdade, o Rodoanel, ele não depende muito de um viário mais próprio para ele, sim, porque ele é uma rodovia fechada. Segmentada. Ele vai ter somente os trevos nos pontos que ligam as principais rodovias. As rodovias. Né? Então, se fosse uma pista aberta, sim, então cada saída, cada entrada do Rodoanel teria que ter um viário para comportar o fluxo de veículos e tal. Isso não vai acontecer porque é uma rodovia fechada. Mas se ele diminui o tráfego de caminhões nas marginais, conduzindo ao aeroporto e ao porto, logicamente melhora para quem está na Zona Norte. Você pega hoje, por exemplo, os veículos que vêm de Minas Gerais pela Fernão Dias, se eles não virão mais para a marginal,
para acessar Anhanguera, Castelo Branco, Regis, Raposo. O que desafoga a Marginal e todas as pontes que cruzam ali a Zona De todas as Norte. rodovias que vão para o litoral, que passam por dentro de São Paulo, vão todas circular pelo Rodoanel. É incrível, meu. Sem contar o impacto de vizinhança em termos de acidentes, que são reduzidos, e poluição. Poluição, a parte ambiental é fundamental. Então é uma obra muito importante. Nosso saudoso Mário Covas começou e vamos concluir. E que leva nome, a obra, que dá o nome da obra, né? Mário Covas, Rodoanel Mário Covas. É verdade. Hospitais novos, a gente tem, na Zona Norte, a gente conseguiu inaugurar o Hospital São José, que fica no bairro do Imirim. Sim. É um hospital que era de uma entidade religiosa. Chegou a ficar fechado depois? Não, ele estava fechado, acho que é da Igreja Nossa Senhora Consolata, que tem no Imirim. Eles construíram um hospital, ficou muito tempo fechado, é alugado para uma lavanderia, funcionava como uma lavanderia. E aí, quando o José Serra era governador, nós pedimos bastante para ele e ele determinou que a Secretaria de Saúde locasse o prédio, fizesse uma reforma e inauguramos no início desse governo já com o Dr. Geraldo Alckmin, né? Então, ele funcionou cerca de quase 3 anos como um hospital de retaguarda e aí nós buscamos, no campo das especialidades, um hospital do homem, né, que cuida da parte urológica. Isso foi feito um convênio com o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho. Sim. Estamos fazendo mais de 100 cirurgias urológicas por mês, né? Então, hoje, ele continua trabalhando como hospital de retaguarda, que atende ali o Hospital Cachoeirinho, o Hospital Mandaqui, sim, mas o foco principal hoje é o atendimento na área urológica, atendimento para o homem, né? Sim. E na Grande São Paulo, na Grande Norte, né, nós conseguimos uma verba de 8,5 milhões para construir um pequeno hospital na cidade de Mairiporã e inauguramos o Hospital de Clínicas em Franco da Rocha. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse hospital. Aliás, ele é estratégico para o atendimento à população, não só de Franco da Rocha, mas Mairiporã, Cajamar, Caieiras e Francisco Morato também. Exatamente. É um hospital que tem um hospital grande, né? Nós estamos agora num momento de transição, porque no primeiro momento ele foi administrado pela Santa Casa. Uma OS, né? Que agora a Santa Casa entregou todos os hospitais que ela estava administrando para o Estado e o Estado está fazendo uma nova licitação para entregar para uma nova OS. Isso é um período de transição que o senhor fala até para que... até que resolva, né? Sim. Mas estamos trabalhando, buscando bastante recursos para os hospitais que já funcionam, né? Nós tivemos aí um período difícil que estamos começando a superar agora da falta de médicos, né? E aí conseguimos com o secretário Davi Uípe, com o governador, a Tem bastante diálogo o seu mandato com o secretário da Saúde? Olha, eu não posso reclamar, eu tenho praticamente com todos os secretários, né? Porque nós levamos as reivindicações que são legítimas, né? Na verdade, nós acabamos até contribuindo para que ele desenvolva bem o trabalho que ele tem que desenvolver, que é o Estado cumprir o seu papel diante do cidadão. Então, as cobranças que nós levamos são cobranças realmente legítimas, são ideias, são sugestões, como agora, por exemplo, eu estou pedindo para que ele possa fazer um convênio com uma clínica para fazer hemodiálise na Zona Norte, que nós temos uma só e não está sendo suficiente. Quer dizer, ao mesmo tempo que é uma cobrança, né, que eu vejo que a população está precisando daquilo, eu estou dando a ele a contribuição para que ele possa desenvolver o trabalho dele com mais eficiência, atendendo aquilo que realmente é uma obrigação da Secretaria da Saúde. FATEC, nós estamos com uma licitada em Franco da Rocha, na Grande Norte. A Grande São... Isso é para 2016? Mas essa obra já inicia já. Né? Que ela vai atender também Franco, Caieiras, Mairiporã, Francisco Morato, né? Que assim como nós abrimos um poupa-tempo em Caieiras, que atende toda a região, a FATEC vai ficar em Franco, mas é para atender toda a região. Sim. Né? E... conseguimos já construir escolas técnicas, várias escolas. Conseguimos em Mairiporã, inauguramos agora recentemente. Há muita demanda, uma procura muito grande por ensino muito grande, a qualidade do ensino é muito técnico. Bom. É que, na verdade, assim, muitos dos nossos jovens terminam o 2º grau e não têm condições financeiras de cursar uma faculdade. Porque nós temos muitas faculdades, mas poucas são públicas. Então, as pessoas têm que pagar, não é todo mundo que pode. Pelo menos ele tendo um curso técnico, já existe a possibilidade dele ter aí
a conseguir um primeiro emprego, né? Já abrir porta de um trabalho de alguma forma. E a grande empregabilidade para quem cursa uma ETEC, deputado? Nossa, sai já 90% dos alunos já conseguem emprego. É fantástico. Já né? muda, a FATEC também. Já é um salto de qualidade em termos... Né? Então, nós conseguimos fazer a FATEC em Mariporã, em Franco da Rocha, em Caieiras recentemente, em Francisco Morato, estamos ampliando, inclusive, a que tem lá. Né? E na Zona Norte, fizemos na Vila Brasilândia, lá no Jardim Paulistano, fizemos em Pirituba, no Jaraguá, em Taipas, em Perus. Estamos agora pedindo uma para o extremo da Zona Norte, ali no Jova Rural, onde tem aquele grande conjunto do CDHU. Sim. Enfim, o trabalho é constante, né? E estão brigando muito também para ampliar o número de escolas com ensino integral. Ensino integral? Ensino integral, né? Porque se você, além da... Logicamente, você tem que ter uma boa qualidade, mas não basta se você colocar um aluno 4, 5 horas na escola e ele não ter nada para fazer no resto do dia. Né? Mesmo os filhos daquelas pessoas que são mais afortunadas, eles vão à escola 4, 5 horas, depois ele tem um curso de arte, de cultura, de inglês, né? Outras atividades paralelas. Né? E nós precisamos levar essa condição para todas as pessoas. E a oportunidade parece que é agora, né? Oportunidade para todos. Então, nós já temos várias escolas com ensino integral e queremos ampliar. Né? Assim como nós estamos ampliando o programa Escola da Família, que é abrir as escolas nos finais de semana para a comunidade, porque você pega esses bairros periféricos, são bairros antigos, que não foram bairros planejados, que não tem praças, que não tem quadras. Então, a escola tem que ser o ponte, aprendi isso com o Mário Cova. A escola tem que ser o principal ponte da comunidade. A escola não é do governo, não é da diretora, não é do professor, não é do governador, não é do deputado, ela é da comunidade, né? E os pais têm que frequentar a escola. Quanto mais os pais frequentam a escola, incentiva os professores e melhora a qualidade de ensino. Mais se sentem donos e responsáveis pela escola. Exatamente. Então isso evita depredação, roubos. Melhora a conservação da escola, porque os próprios filhos veem os pais dos amiguinhos, ajudando a cuidar. Né? E mais uma questão importante, né? Quando os pais estão dentro da escola, dificulta a entrada de maus elementos que podem levar as crianças a fazerem coisas erradas. Nós fizemos na Zona Norte 3 fábricas de cultura, né? No Jaçanã, na Cachoeirinha, que fica, na verdade, no Lausanne Paulista, e na Vila Brasilândia, né? É um projeto antigo, que demorou bastante tempo para sair, com o financiamento do BIRD. E quando nós aprovamos esse projeto autorizativo aqui para se fazer esse empréstimo, eu já era deputado na época e a gente já reivindicou junto ao governo que algumas dessas fábricas de cultura fossem feitas lá na Zona Norte. O senhor é entusiasta da matéria, aliás, quem vai à página pessoal do deputado já vê o link, clica e vê a programação inteira lá do mês, não é, deputado? E nós estamos felizes porque a população ela está realmente frequentando a fábrica. Nós temos fila para todas as atividades da fábrica de cultura. Né? Então, você está trazendo a comunidade, tirando o jovem da rua e trazendo para dentro da fábrica de cultura. O senhor sente que melhora a autoestima onde tem uma fábrica da cultura? Sem dúvida nenhuma. Né? Você é imediato, você vê o entusiasmo das crianças, dos jovens, que, às vezes, até por falta de condição financeira ou por outras dificuldades qualquer, ele não tem nenhuma expectativa de estar tendo um lazer, de estar aprendendo a fazer. Quando tem a fábrica de cultura, de graça, ele vai lá, ele se inscreve, você vê o entusiasmo que transforma pessoas. Isso. E outra coisa, você começa a descobrir dons assim maravilhosos. Né? Porque existem coisas que são dons dados por Deus, né? Por exemplo, eu adoraria tocar violão, não consigo, já tentei, não consigo, né? Tem pessoas que nunca foram numa escola e que tocam de ouvido, outros cantam, né? Outros dançam, quer dizer, inúmeras talentos atividades. Também passam por ali. Exatamente. E essas pessoas que têm esses talentos, nem sempre, ou quase nunca, eles têm a oportunidade de desenvolver esses talentos. Então, é uma coisa realmente maravilhosa. O que muda
com o título de instância turística. Antes eram apenas 67 instâncias turísticas, agora, nesse ano, foi aprovado nesta Casa de Leis, mais 3. Guaratinguetá, Olímpia, mais Brotas em especial. Vamos falar? Brotas eu tenho lá um amigo que foi prefeito várias vezes e voltou a ser prefeito agora. A gente tem uma relação de amizade, de partidária, de muito tempo, uma pessoa muito séria. E há anos atrás ele me procurou para que a gente pudesse estar ajudando a resolver algumas questões da cidade. E eu passei a representá-lo diante do governo do Estado. Estabelecemos uma parceria, uma relação de amizade, de confiança. Eu tenho sido o deputado mais votado nos últimos anos. E todos nós sabemos do potencial turístico de Brotas, né? Jacaré-Pepira, um braço tributário, né, do Tietê não poluído. Exatamente. Então, todas as atividades, esporte de aventura e tudo mais. Então, a gente vinha lutando há muito tempo para transformar Brotas em instância turística. Porque ela passa a receber uma verba do governo do Estado, que é a verba do DAD, que é para o desenvolvimento das instâncias turísticas, né? Ganha o título, né, de instância turística e a gente conseguiu isso esse ano. Mas sem ser instância, antes do título, ela já tinha a vocação. Tinha a vocação. E a arte de bem receber. Porque Exatamente. A gente está falando do gestor público, exemplar no caso, mas a população que recebe, que recepciona turistas, né, deputado? Sim, ele já tem a vocação, já recebe os turistas, né? Sim. E agora a gente está oficialmente... Que é um salto de qualidade, né, deputado? Exatamente. Estou no 6º mandato, né? Então, cada mandato que chega, você tem uma expectativa grande, né? Nós estamos agora vivendo um problema difícil, que é esse problema da falta d'água, né? Então, a gente está na expectativa de dar toda a contribuição como homem público, como cidadão, para colaborar com o governador Geraldo Alckmin, de que forma que, como deputado, a Assembleia Legislativa pode ajudar o governo a resolver esse problema, se bem que a gente sabe que, basicamente, o que resolve o problema é a chuva. Né? Então, primeiro, né? Então, imediato e instantâneo. Tenho orado muito, pedido a Deus para chover, né? E também vamos estar apoiando aí politicamente para tentar resolver esse problema, né? Inclusive obras, transposição da Bacia do Paraíba do Sul para a nossa Cantareira aqui na região. Isso, né? Melhoria da condição, parece que em Pedreira, mais reservação de água na região de Campinas. Novas frentes aí de tratamento de estações de água, né? E vamos continuar trabalhando nessa questão, na melhoria da qualidade de ensino, né, que nós não vamos parar, como eu te falei, lutar para aumentar o número de escolas com período integral, né, o número de FATECs, de ETECs, né, melhorar a qualidade de ensino, a luta pela saúde, que é uma luta que não pode parar. Permanente essa. São Paulo é um estado, ele tem, eu diria a vocês que duas situações, uma muito positiva e uma negativa. A positiva é que São Paulo é o estado que tem os melhores hospitais e os melhores médicos, né? E negativa é que é a cidade que mais sofre com falta de recurso, porque nós recebemos cerca de 10% da verba do SUS e cuidamos de cerca de 40% da população do Brasil. Porque além da universal não pode recusar paciente. Além da população que vive em São Paulo, nós temos os nossos irmãos brasileiros que vivem em outros estados e que vêm se tratar aqui. Então, essa luta para melhorar a saúde cada dia, né? E na infraestrutura, eu acho que nós temos que investir, continuar investindo em transporte sobre trilhos, né? Porque São Paulo, a gente sabe que hoje que se perde tempo no trânsito, né? O trabalhador às vezes fica 3, 4, 5, 6 horas dentro de um ônibus para se locomover para o trabalho, é desumano, né? Então, a nossa luta vai continuar nessa linha, né? E manter, como a gente sempre teve, um escritório aberto, um escritório de atendimento à população, recebendo as pessoas, recebendo ideias para a elaboração de projetos de leis, recebendo reivindicações para que a gente possa encaminhar para o governador, enfim, trabalhando, como eu disse, por tudo aquilo que é verdadeiramente um direito do cidadão e um dever do Estado. Deputado Celino Cardoso, muito obrigado por sua entrevista, parabéns e sucesso para o seu novo mandato. Eu que agradeço, né, a oportunidade, um abraço a todos os telespectadores da TV Assembleia, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, pela reeleição ao 6º mandato e conte comigo. Um grande abraço.